Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos a todos. Isso aí. Tô limpando meu olho aqui, ó. Tá sujo. Todo mundo bem-vindo. Mais uma segunda-feira, mais uma semana que voou, né, gente? A gente sempre fala isso, como sempre. Estamos aqui no nosso... Boa noite, no nosso encontro. Boa noite, Luciano. Tudo bem? Meu colega de trabalho. Não te vejo mais, amigo. A gente me fala se o som tá ok. Se não tá muito alto. Se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite. Como eu sempre falo, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Pra quem assistir depois... gravado, que fica gravadinho. O importante é fazer o evangelho, não importa. O som tá bom, Jair? Tá bom. O importante é a gente tá fazendo. Tava de férias, Lu? Bom, precisa, né? É isso aí, precisa recarregar as baterias, muito bom. Então volta com tudo, que daqui a pouco você vai piscar, vai estar saindo de férias de novo. Então a gente já está aqui pronto para começar o nosso evangelho, sempre animados, né? Com vontade de aprender, principalmente de não só de aprender, mas de colocar em prática e melhorar, progredir, evoluir, crescer, né? A nossa alma, o nosso espírito. Deixa eu beber um pouquinho de água, minha garganta está seca. Falando nisso, pegando água de vocês, né? Um bom lembrete. Cada um com a sua garrafinha, cada um com o seu copo. Lembrando que é individual. A espiritualidade vai colocar aquele remedinho que você precisa, que cada um da sua família precisa. Se você quiser colocar uma garrafinha pro seu amigo, pode, né, gente? De repente você tá com um amigo... doente, precisando de alguma cura, que a gente sempre fala, seja cura física, mental ou espiritual, coloca água para fluidificar e amanhã você entrega para ele, né? Quando você puder, entrega. O remedinho já vai ser colocado. E sempre nomeia, né? Avisa a espiritualidade para quem que é aquele copo. E tem gente que gosta também, que é muito legal, se sente a necessidade, de repente, de colocar o nominho numa folhinha, né? Num papelzinho escrito embaixo de cada copo, pode fazer também, sem problema, né? Importante a espiritualidade estar sabendo de quem é cada copo. Isso aí. Então vamos iniciar o nosso evangelho, mais um... dentre tantos que a gente já tem aqui, né, gente? Aqui no nosso Instagram, no nosso YouTube. Para quem tá começando hoje. Para quem... Eu sempre falo isso também, né, gente? Na verdade, eu falo... eu não sei se eu já falei aqui. Para quem pegou os nossos evangelhos há pouco tempo. Muita gente tá desde o início comigo aqui. Tem evangelho... A gente acho que começou, não me lembro exatamente o ano. Alguém lembra aqui, gente? 2020? 2021? Eu não me lembro direitinho o ano. Então, se for lá no YouTube, vai estar tudo enumerado, tudo em ordem, né? Desde o primeiro até hoje. A gente estudou o Evangelho segundo o Espiritismo, né? De Allan Kardec inteirinho, todinho, uma delícia. É uma Bíblia dos Espíritos, né? Espírita. Vale muito a pena. E como a gente fala, né, gente? Evangelho, pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. Pode fazer mais? Pode. Pode. Pode, deve. Pode, não deve. Né? Então é só lá no YouTube e fazer tudo seguidinho. Então, vamos lá. Recados dados. Águas posicionadas.
Mais uma vez, espero que a semana de você tenha sido abençoada, tenha sido cheia de oportunidades de crescimento moral, espiritual, né? E sempre cada vez mais. Então, vamos iniciar com a nossa leitura, a nossa mensagem do Gotas de Esperança, do Lourival Lopes. Uma folhinha caindo aqui. Hoje, mensagem par. Tá? Então, vamos já começar a nossa conexão com a espiritualidade. Mensagem de número par. Mensagem de número 20. Quem que bateu aqui? Acho que é a Jade. Número 20. Trabalhe servindo. Trabalhar significa agir de acordo com a dinâmica universal. Tudo se movimenta e serve, desde as estrelas até os átomos. Não lamente o trabalho a fazer. Realize-o da melhor maneira possível, dando tudo de si. Por ele você atrai benefícios da vida. Traz-lhe a saúde e o bem-estar. Os outros recebem o seu auxílio. Cumprir fielmente as próprias obrigações é sintonizar com o infinito. Só quem trabalha e serve conquista a legítima paz de consciência. Também tem muito a ver com o nosso evangelho de hoje, com o texto que a gente vai ler. Mas que mensagem linda, né? Que a gente falou agora sobre a gente aprender no nosso evangelho e que a gente possa praticar servindo com sinceridade, com o coração, não só da boca para fora, né? Não só o externo. Cumprir fielmente as próprias obrigações é sintonizar com o infinito, é sintonizar com os bons espíritos. Só quem trabalha e serve conquista a legítima paz de consciência. Uma mensagem linda pra gente. Com certeza serviu para cada um de nós, né? Todos encarnados e desencarnados. Porque é sempre importante a gente lembrar que não é porque a gente desencarna, a gente vai parar de trabalhar. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. O trabalho continua, o nosso trabalho aqui continua do outro lado, né? Graças a Deus, graças a Deus. A gente não vai ficar sentados ao lado de Deus tocando harpa, né? Não, a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar para Deus. A gente vai trabalhar para o outro, para ajudar o outro e também receber benefícios, né? A gente atrai, como ele fala, a gente atrai os benefícios da vida. Então sempre vai ter alguém que precisa da nossa ajuda e a gente sempre vai precisar da ajuda de alguém maior que a gente. Linda mensagem. Vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos para a gente conseguir se concentrar melhor, mentalizando a imagem de Jesus Cristo no nosso lar. Mentaliza Jesus no lar onde você queira que Ele esteja nesse momento. Mentaliza a luz de Jesus junto com os seus anjos, com os nossos mentores, enchendo o nosso lar da luz divina. Essa luz que vem de uma fonte inesgotável,
que vai encher todo o nosso lar. Imagina essa luz branca muito forte, muito luminosa, passando por cada cômodo do seu lar. E que ela passe por nós também, pelo nosso corpo, entrando no nosso corpo, enchendo o nosso corpo físico, alimentando a nossa alma com essa luz. É a luz de Deus, a luz de Jesus, é a luz do amor. É a luz que cura. E que essa luz seja irradiada, seja emanada para todos aqueles que precisem, que necessitem. Mentaliza agora aquela pessoa que você quer levar essa luz, levar essa cura, esteja ela onde estiver, em casa, no hospital, numa cama. E manda também para aquele seu ente querido que já fez a passagem, que vai se sentir muito bem recebendo essa luz vai chegar até ele, não tenha dúvida. Sejamos gratos por mais essa reunião para falar de Deus, para falar de Jesus, junto com os nossos mentores, com a espiritualidade que está sempre pronta para fazer o Evangelho com a gente, para trazer entendimento. E assim a gente agradece a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, que vai higienizar os nossos lares, que vai fazer os tratamentos, aplicar os passes. Agradecemos aos entes queridos que estão aqui com a gente, em espírito. Agradecemos aos nossos mentores. Senhor, abençoa todo mundo que está nesse Evangelho. E assim a gente inicia um Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom. Quem está entrando agora, corre lá, pega água, sua e da sua família. Hoje a gente vai ler no nosso Caminho, Verdade e Vida o item... O que foi? Essa aí? O item 52, intitulado Dons. Dons. E está no Evangelho, a frase está no Evangelho de Tiago, capítulo 1, que ele fala assim: toda boa dádiva e todo bom... vou reler. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Vou repetir porque a gente vai falar bastante isso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus. Aí ele fala pra gente, Emmanuel: certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faz de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, quer dizer, desse estímulo, somos compelidos, somos forçados a reconhecer que na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos. Ele está dando esse exemplo aqui na Terra, qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos esse benefício, se faz preciso
bater a porta para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom da cura? Olha que legal agora que ele fala pra gente. Queres o dom da cura? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faz-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Deseja acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida, Jesus. E para terminar, as qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Olha que legal, né? Vou repetir. As qualidades excelentes, de excelência, né? São dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. É fácil entender, né, a mensagem de Emmanuel. Então, dons, né? O que a gente pode falar de dons? Os dons, como ele fala, são as qualidades de excelência, né, sublimes, que cada um de nós tem, né, como um desejo de conquistar. Por quê? Porque o objetivo da nossa reencarnação é evoluir. Né? É evoluir, é a gente desenvolver os nossos potenciais, tanto na área do intelecto, como na área da moral. Né? A gente está aqui encarnado para desenvolver esses potenciais. Inteligência junto com a moral. Que a gente sabe que não é fácil os dois caminharem juntos, né? E, como ele fala, todas essas boas qualidades vêm de Deus. Tudo vem de Deus. Ai daquele que não sabe disso. Que acha que as coisas são dele, né? E quando, como ele fala, quando a gente pede para Deus, Deus atende, né? Quando a gente estiver preparado, né? Não adianta hoje eu estar pedindo para ganhar na Mega Sena, né? Primeiro que eu nem jogo, preciso começar a jogar para pedir. Então, não adianta eu pedir um dinheiro para Deus se eu não estou preparada. E a gente sabe, como a gente fala, né, e a gente aprende que tudo que a gente tem de bom foi concedido por Deus. Tudo que a gente tem de bom foi concedido por Deus. Mas como que é feita, né, como que foi concedido? Como que é feita essa concessão? Será que foi pela nossa insistência? Né? Vamos pensar de filho para pai, né? Será que foi pela nossa insistência? A gente fica pedindo, a gente ficou pedindo, né? Ficou atormentando, e detalhe, sem fazer nada, né? Sentado no sofá, só pedindo, pedindo. Será que foi dessa forma e aí ele se cansou, né? Deus se cansou e acabou entregando pra gente aquilo que a gente pediu? Será que foi ele dando um privilégio pra gente? Jamais, né? Jamais, porque a gente sabe que na providência divina não existe privilégio. Jamais.
como ele fala, né? Todos os dons que são bons pertencem a Deus. E daí cabe a cada um de nós conquistar, né? Cabe a gente buscar. E como que a gente faz essa busca, né? Como que a gente busca? O Emmanuel, ele deu exemplo dos títulos profissionais, né? Quer dizer, a pessoa vai lá se esforçar, faz o colégio, faz cursos técnicos, estuda, se esforça. Aí, como ele fala, né? Ela vai passar por provas, né? No final vai ter as avaliações, um tanto de avaliações, né? E aí vai vir um mestre, como ele fala, um mestre aqui na Terra, né? E vai oferecer para essa pessoa um título, né? Um certificado de capacidade relativo àquilo que ela buscou. Ok, ela conseguiu. E daí em diante ela vai continuar se esforçando na vida para conquistar aquilo que ela quer pelo esforço dela. É isso, né? E aí, como ele fala também, né, que é muito interessante, que assim como na Terra, né, aqui na matéria, para que a gente possa ter um certificado de alguma profissão, a gente tem que se esforçar, certo? Precisa se esforçar, né? Tem que estudar, fazer as provas, tirar notas boas. E aí é o que ele fala, assim também é para o nosso espírito, para poder evoluir, para poder crescer, para poder passar nas provas que a gente vai ter e que a gente tem. Né? É só assim, pelo esforço, a gente vai evoluir. E nada vai vir pra gente sem mérito. Nada. Por isso que a gente fala, vem de Deus através dos nossos méritos, né? A gente tem o nosso livre-arbítrio, certo? A gente aprende que a gente tem o nosso livre-arbítrio, a gente tem as nossas escolhas, né? E é exatamente através do nosso livre-arbítrio que o nosso espírito vai evoluir, né? Como? Unicamente pelas nossas atitudes, né? É assim que a gente vai evoluir, a nossa alma vai conquistar os valores, né? E esses dons que são vindos de Deus, né, gente, também não vão chegar, como a gente fala, para nós de mãos lavadas, né? Desculpa, mãos beijadas. Eu confundi com uma passagem mãos lavadas, de mãos beijadas, né? Não vão chegar pra gente com esse privilégio. Não vão. É importante a gente saber isso. A gente vai precisar sempre da lei do trabalho, né? Eu até separei aqui uma perguntinha no Livro dos Espíritos, da lei do trabalho, que Allan Kardec pergunta assim, no capítulo Lei do Trabalho, questão 675. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Eles respondem, não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Por isso que a gente não pode ficar esperando as coisas chegarem até nós de mãos beijadas. Então, essa lei do trabalho, né? É essa lei que vai dar oportunidade para o espírito se lapidar, né? E com essa lapidação, o que vai acontecendo com o nosso espírito, né? Com a nossa alma? A gente vai evoluindo. A gente não fala que a gente entra na Terra de uma forma e tem que sair de outra? Se lapidando através dessa lei do trabalho, né? Então, como, né, gente? Pelo convívio com o outro, é pelo convívio com a sociedade, né?
eu não vou conseguir evoluir sozinha. É pelo outro que eu vou evoluir, né? Ou pelos outros. Eu também separei uma outra perguntinha aqui, e última. 768, aonde Allan Kardec pergunta assim: na lei de sociedade, ao buscar a sociedade, o homem obedece tão somente a um sentimento pessoal, ou existe nesse sentimento um objetivo providencial de ordem mais geral? Aí os espíritos respondem: o homem deve progredir, ponto. Sozinho, isso não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e definha. Então, como é que eu vou trabalhar, por exemplo, a minha impaciência sozinha, isolada, né? Então eu nunca vou trabalhar as minhas imperfeições sozinha, é só através do contato com a sociedade. É dessa forma que a gente vai trabalhar as nossas imperfeições, né? A gente vai melhorando, a gente vai se elevando. Então, com essa consciência, né, com esse entendimento, a gente consegue enxergar que de braço cruzado, cara marrenta, se isolando, o plano espiritual não vai se movimentar para nós. Não vai, né? E eu gosto de dar esse exemplo, né? E assim deve ser nós, pais, com os nossos filhos. Né? A gente acaba dando tanta coisa de mão beijada para os nossos filhos, eles não valorizam, né? Assim é Deus. E aí o Emmanuel fala, cadê o livro? Ele fala sobre os dons que a gente quer, né? Aqui, sobre queres o dom de curar, né? O dom de ensinar, da virtude. E aí, por exemplo, ele fala do dom, o dom da cura, né? De curar, por exemplo, né? Da onde vem o dom da cura, gente? Vem da pureza de sentimento, né? Da pureza dos nossos sentimentos. Como é que eu vou querer curar alguém se eu for uma pessoa egoísta, que só penso em mim mesma, né? Como é que eu quero curar alguém se eu não consigo olhar para a dor do outro? Se eu não consigo me compadecer com a dificuldade do outro? Como se diz a palavra, isso é incompatível. É incompatível. Depois que eu consegui, quando né, eu consegui fazer esse trabalho dentro do meu coração, né, me curar, arrancar esses sentimentos ruins, né, de egoísmo, de orgulho, aí sim, aí eu vou conseguir trabalhar a cura não só em mim, mas no outro. Vocês sabem que existem pessoas, gente, que conseguem curar sem saber. Sem saber. Essa pessoa cura o outro. E aí ele vai falando, né? Ele continua falando dos desejos dos outros, que eu falei, né? Dos outros dons. Quer ensinar? Se faz amigos dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor. Quer virtude? Se disciplina. Quer falar com acerto? Aprende a calar no momento certo, no momento oportuno. Você quer ter acesso aos círculos sagrados do Cristo?
né? O que a gente poderia entender aqui a ter acesso aos círculos sagrados do Cristo, né? A você ter um entendimento maior da espiritualidade, né? Aí aproxima-se dele, né? Não só pela conversação elevada, mas pelas atitudes, né? É o que a gente fala, então, como é que eu quero ouvir, sentir a intuição do meu mentor, né? Dos conselhos do meu mentor, do meu guia, de Jesus, se eu vivo o dia inteiro no barulho, na bagunça, né? O meu cérebro está o tempo todo no funk, né? Como é que eu vou me comunicar, me aproximar dele? Não vou, né? Como é que eu vou ter virtudes se eu não me disciplinar? Que é o que a gente falou, de braço cruzado não vai chegar. Caminhando para o final, então esses dons, né, da virtude, da perfeição, da elevação, né, tudo isso, gente, é um processo, né, é um processo, e é um processo possível sim, possível sim. Vai depender do quê? Unicamente das nossas atitudes, das nossas escolhas, né? Ah, deixa eu reservar um pouquinho do meu dia, né? Aqueles 15, 20 minutos, meia hora que seja, que eu fico na internet, que eu fico no YouTube, que eu fico na Netflix. Deixa eu aproveitar para ir lá no YouTube, né? Ou na Netflix e ver um filme edificante e assistir uma palestra, né? Então, é por esse caminho que eu vou desenvolver os meus dons, né? As minhas escolhas. E aí, como ele fala, né? Fazer a minha parte e esperar a parte de Deus, né? Porque a gente sabe que Deus, ele só dá pra gente conforme a nossa capacidade e o nosso merecimento, né? Eu já dei vários exemplos de jovens, por exemplo, nem de jovens, de gente também mais velhas, né? Por exemplo, de um carro. Ai, meu Deus, eu quero um carro, eu não consigo comprar um carro, mas eu trabalho, eu não consigo. Então alguma coisa está errada. Você não está preparado ainda. Você tem que desenvolver virtudes para conseguir o teu carro. Será que você é uma pessoa responsável para ter um carro na mão hoje? Né? Então, é a gente ter essa reflexão. Eu estou fazendo a minha parte? Por que eu não estou conseguindo? Ah, Deus não está me privilegiando e Ele também não vai te privilegiar, né? Ah, mas poxa vida, eu faço sim a minha parte. Mas se você não está conseguindo, das duas uma, ou você não é merecedor, ou você ainda não tem essa capacidade para ter. Por isso que a gente tem que entender muito bem os desígnios de Deus, né? E aí, gente, que a gente possa ter cada vez mais, né? Pra gente finalizar, aumentar o nosso dom. Eu citei aqui os mais importantes para a nossa vida, né? Para a nossa família, para os nossos amigos. Que a gente possa desenvolver o dom de consolar com amor. Que a gente possa desenvolver o ensinar com amor, com paciência. Que a gente possa servir com humildade, não com arrogância, né? De que adianta eu estar lá na rua entregando alimento, sendo arrogante, querendo dar lição de moral, né? Que a gente sabe que a melhor caridade é a caridade moral e não a material, né? A ajuda material, ela é fácil, qualquer um pode fazer, mas que a gente possa
servir com humildade, que a gente possa perdoar com sinceridade de coração, né? Que é o que a gente fala, o perdoar, o amar o próximo, não é? E lembrando que isso é um dom, gente, é um dom que a gente desenvolve, né? Não é ter que conviver, não é ter que falar para a pessoa eu te amo, não. É libertar a pessoa, tirar do teu coração, de você ficar querendo de repente uma vingança. Não, é libertar, é desejar o bem, é fazer uma oraçãozinha para essa pessoa, né? Isso é o perdoar com sinceridade. Por isso que tudo isso aqui, como a gente falou, é um processo. É possível sim, desde que eu peça ajuda para Deus todos os dias. Eu vou desenvolvendo esses dons. E como ele fala, né, gente, nada do que a gente tem que seja valioso, né, vai nascer do egoísmo, do orgulho, nada. Nada, tem que vir da sinceridade do coração. Como eu falei, não adianta eu praticar a caridade com arrogância. Não é sincero, né? Eu tô colocando o meu orgulho, o meu egoísmo na frente. Então não é valioso, porque se vem de Deus e é valioso, não é do egoísmo, não é do orgulho. E esses dons, como ele fala do alto, gente, vão ser os nossos guias fortes para a nossa evolução aqui nessa jornada. E lembrar, todos aqui, cada um de nós tem dons. Basta os olhos de ver, os olhos, abrir os olhos espirituais, né? Não os olhos da carne. Todo mundo tem dom, né? Basta a gente canalizar esse desejo vindo do amor e não do egoísmo, né? Todos com o objetivo, né? Com sentimentos, com o objetivo de melhorar, de evoluir. Eu gosto sempre de dar um exemplo do dom. Eu falo muito isso para amigas, amigos, alunas, né? Que falam para mim, Paula, minha filha, meu filho não tá legal, né? Poxa, ele anda tão agitado, tão... Primeira coisa que a gente fala, evangelho no lar, né? Mas o meu filho não gosta, tudo bem, faz o evangelho você, né? Seja a ponte. Quando o seu filho estiver dormindo, né? Seu filho, teu marido, tua esposa, teu irmão, enfim, vai lá, dá um passe. Dá um passe. Passe de cura. Faz uma oração, né? Deixa o ambiente calmo e dá um passe de cura no seu filho ou quem quer que precise. É só você ter no teu coração o real motivo, que é o amor, a sinceridade. Devagarzinho a gente vai desenvolvendo isso. Então, não vamos guardar essas faculdades, né, dentro de nós. Não, vamos colocar em prática enquanto a gente tem tempo, né? Eu sempre falo isso no final, né? A vida aqui é tão curta, é tão passageira. A gente não sabe
a data do nosso bilhete de retorno para o plano espiritual. Então façamos o nosso melhor. Vamos desenvolver esses dons que Deus deu pra gente, né? Não é Deus deu através do nosso mérito, não é à toa. Vamos trabalhar para erradicar o egoísmo, o orgulho, a vaidade do nosso coração. E tudo que é bom vai chegar até nós. Então vamos finalizar o nosso evangelho, fazendo a nossa prece final. Aí a gente finalizando, vocês podem tomar água, que já está terminando a fluidificação. Então vamos fechar os nossos olhos. Respira fundo. Sente essa energia leve que te envolve. Envolve todo o seu lar. Que a gente possa desenvolver todas as capacidades do bem, que sejamos merecedores, que a gente conquiste essas virtudes através dos nossos esforços. E no momento que a gente bater na porta, essa porta vai se abrir. E essa porta é aberta por Deus, porque a gente vai ter essa chave. Que a gente possa trabalhar os nossos dons, desenvolvendo todos os dias, cada dia um pouquinho mais, através do outro, através da nossa família, mesmo que a nossa família seja difícil, é através dela que a gente vai desenvolver, que a gente vai evoluir, através dos amigos, do trabalho, a gente vai evoluir, a gente vai alcançar os nossos objetivos, sempre ajudando e sendo ajudados. Nunca nos esqueçamos disso, que a gente é ajudado o tempo todo, desde que a gente faça a nossa parte. Mais uma semana se inicia com esse alimento maravilhoso, que a gente possa buscar muito mais desse alimento durante a semana, no nosso dia a dia, fortalecendo a nossa alma e vivendo mais feliz. Agradecemos a espiritualidade que já fluidificou as nossas águas, já higienizou os nossos lares, trazendo proteção, trazendo carinho, amor, fortalecendo todo mundo. Agradecemos aos passes, aos tratamentos e te pedimos, ó Senhor, fique com a gente, esteja no nosso caminho sempre. Estamos prontos para mais uma semana. Finalizamos mais um evangelho de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Gratidão. Finalizamos. Compartilhem o nosso evangelho. Bebam a água. Já podem beber água. E segunda-feira que vem estamos juntos. Então, uma semaninha abençoada para todo mundo, gente. Um beijo. Que Deus esteja na nossa vida trazendo todos esses dons pelo nosso mérito. Gratidão, gratidão.